entrava no cemitério, tipo, assim, normal, tipo, um velório, tipo, um monte de gente chorando, assim, e quando eu entrava assim, era você chorando, eu te abraçava, o que foi que tá acontecendo? Ele, poxa, meu pai faleceu e tal, não sei o que, aí eu olhava assim no caixão e via teu pai, não, foi rápido, mas foi isso. Aí eu falava pra essa minha amiga, eu falava, eu não vou passar nessa água suja não, daqui eu volto. E ela falava assim pra mim, mas eu vou ter que ir. E ela atravessava essa água suja segurando esse caixão. E eu voltava pra casa. Quando eu voltava pra casa, tu tava lá em casa, comendo, tá? E todo molhado. Aí eu falava, Vitor, tu tomou banho naquela água podre, Vitor? Aí tu falava assim, tomei, tio. Um martelo pisado, eu quebrava a cabeça da mulher toda, chega, rachava e saía muito sangue, ela morria. E a minha intenção era cortar a cabeça dela, colocar num saco, e eu fiz isso em algum lugar escondido para depois sumir com essa coisa. Mas nessa noite Deus manda te dizer, querido, que Seba tem que ser degolado e exterminado. Eu vou repetir, Seba tem que ser exterminado e degolado. Por quê? Vai trazer malefício para dentro da tua casa, para dentro dos teus parentes, para dentro da tua família. Então eu vim com essa palavra nessa noite para dizer, vai sair destruído, assim diz o Senhor. É para exterminar. Exterminar. Opa, eu vim contar um pouco sobre o que aconteceu comigo nos últimos tempos e o motivo de eu estar fazendo essa festa. Bom, há um tempo atrás já vinha acontecendo algumas coisas que eram no mínimo estranhas na minha vida. Então, as pessoas vinham tendo alguns sonhos comigo, né? Sonhos que a tempestade estava invadindo, tinha ondas muito grandes, elevador caindo, subindo montanhas e depois descendo sem saber aonde que ia chegar. Então havia alguns sonhos assim esquisitos, e aí alguns desses sonhos uma amiga minha mais próxima que tinha me contava, e às vezes sem nem saber do que eu estava vivendo especificamente. E dentro dessas fases aí, que foi um pouco atrás, existiram situações bastante atípicas que eu vou contar para vocês agora um pouco. Uma das primeiras coisas que aconteceram foi quando eu estava no carro escutando uma música, e aí essa música dizia, nunca é tarde para pedir perdão, nunca é tarde para reconhecer que o erro foi meu. É uma música de meio de CD, não é uma música hit. E a Ju ouviu essa música na hora e falou, essa música é tua, você não se arrepende, você não pede perdão, você é muito orgulhoso e muito soberba, você precisa reconhecer quando você está errado, né? E entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Naquela mesma semana, o que aconteceu? Eu fui me relacionar sexualmente com a pessoa que eu estava na época, e a vizinha colocou essa música bem alto. Nunca é tarde pra pedir perdão, né? Então assim, foi uma situação, foi uma coincidência, né? E eu já vi como um cuidado de Deus ter acontecido aquilo naquela época. E aí, nessa época também eu me lembro que eu ia na rua e as pessoas me paravam no meio da rua, falando que estavam vendo um espírito muito forte, que tinha uma coisa muito forte, que eu precisava chutar alguém, né? Que eu precisava, provavelmente era a Juliana, né? Que eu precisava chutar uma pessoa e tal. Aí começava a descrever as características da Juliana. Então assim, o mendigo me parava na rua sem me conhecer pra começar a falar, e eu já via, gente, esse negócio espiritual. E acho que tô achando, pode ser que tenha alguma coisa, mas ainda com os ouvidos muito fechados e sem receptividade nenhuma também. Depois de um tempo, a Juliana foi ficando de saco cheio, com toda razão, né? Porque ela percebia que eu não estava querendo nada espiritualmente, e eu estava repetindo sempre os mesmos padrões. E aí nós fomos fazer uma viagem. Quando nós voltamos dessa viagem, o voo atrasou. E cada um de nós ganhou R$2.000 em dinheiro, mais R$2.000 em voucher de passagem aérea. Então, nós tivemos que fazer uma viagem juntos no metade do ano passado, porque o voucher tinha uma validade, e como esse voo tinha atrasado, então a gente foi obrigado a fazer essa viagem na metade do ano passado. Quando a gente foi fazer essa viagem, na metade do ano passado, a Juliana já estava de saco cheio, falando que não queria mais ser minha amiga, queria meter o pé e tal. E quando a gente faz essa viagem, novamente o voo atrasa, e cada um de nós ganha mais R$1.000 em voucher, e a Juliana foi obrigada a ficar comigo até dezembro. Depois de um tempo ela foi ficando de saco cheio, mas ela foi obrigada a ficar até dezembro, porque tínhamos ganhado uma nova viagem e a gente tinha que fazer em dezembro, porque os 2 voos atrasaram
e 2 vouchers, 2 viagens de graça, né? Vindo diretamente do céu, né? Vamos ser sinceros que a probabilidade disso acontecer é mínima. Eu já viajei diversas vezes, isso não acontece. É muito difícil isso acontecer, da gente ficar ganhando voucher e muito dinheiro assim liberado. E em dezembro vocês vão entender, né? Por que até dezembro? Por que a gente foi obrigado a ficar junto até o final do ano passado? Por causa dessa viagem, mas tudo aconteceu em dezembro do ano passado. Então tudo depois se encaixou e fez sentido. Eu vou explicar para vocês agora. Bom, eu não vou ficar entrando muito em detalhes para o vídeo não ficar muito extenso, porque senão daqui a pouco eu estou quase gravando aqui um livro de áudio, né? Sei lá. Bom, como eu tinha essas situações aí com orgulho e tudo mais, então as relações meio que viraram padrões, né? Meio que virou um padrão e se repetiu de outras maneiras, certo? E nessa última vez comecei a experimentar uma tal de dependência emocional que pra gente, na vida aqui, é praticamente colocar aquela pessoa no centro da vida. A gente vai fechando, não vai dando espaço para mais nada entrar, vai ficando numa doencinha ali. E na Bíblia, dependência emocional é uma das formas de idolatria. É você colocar alguma coisa no lugar de Deus, da tua vida com Deus espiritual. O que aconteceu? Isso foi tomando uma proporção cada vez maior, né? Não começou muito grande, né? Começou aos poucos. E aí, depois de um tempo, eu já estava de um jeito que eu já não saía para almoçar com a minha família, dentro de casa, eu vivia trancado dentro do quarto. Meus amigos verdadeiros, muito obrigado pela paciência que vocês tiveram aí comigo. Eu já estava ficando sem praticamente ninguém, fui cortando tudo, né? E o negócio foi piorando a ponto de eu estar fazendo alguma coisa na rua e estar com o telefone ligado, né? Pra pessoa estar ouvindo tudo que eu estava falando. Ó a doideira, ó a doença da cabeça. E isso foi aumentando progressivamente. E quantas vezes a gente fica numa mentira, no fundo a gente sabe, a gente não quer enxergar, mas aquilo ali de alguma forma tá mostrando pra gente que tem alguma coisa de errado. As pessoas estão avisando, os familiares, os amigos, as pessoas que amam a gente estão avisando e a gente não quer ver. A gente fica tipo cego, não quer ver. Então, algo estava de errado, só que eu estava fechando meu olho porque era mais prático, era mais cômodo para mim naquela época. Só que aí o negócio bagunçou de vez. Eu comecei a me sentir incomodado um certo dia, não era de igreja, nunca fui igreja sozinho, e uma vez na vida, quando Juliana me obrigava, praticamente me chamava e eu ia, né? E aí eu fui numa igreja que Juliana nunca tinha me levado, né? Aleatória. Na verdade, não era aleatória. Na minha cabeça era aleatória, mas eu tinha que estar lá naquele momento, naquele dia. Eu cheguei lá de chinelo, porque eu quase não ia, mas eu ia. Foi quase que uma guerra para eu ir, para ter esse comportamento aí nesse dia. Quando eu cheguei lá, a pregadora, a pastora que estava pregando, ela falou exatamente tudo que estava acontecendo na minha vida. Que tinha uma pessoa que estava me orientando sobre isso e que eu não queria escutar. E ela foi falando cada detalhe, o tempo que a pessoa estava na minha vida, toda a pregação. Sabe quando você olha assim, caraca, não tem como isso não bater com o que eu estou vivendo hoje. É exatamente isso que está acontecendo na minha vida hoje. Na verdade, naquele dia, hoje não. E no final do culto, ela simplesmente colocou o dedo na minha cara e falou, olha, tem um espírito de morte agindo na tua vida. Deus está te livrando por enquanto, mas você precisa se posicionar, porque senão o negócio vai ficar feio pro seu lado, né? Ela falou aquilo, caraca, que sinistro, o negócio já bateu tudo, né? Exatamente tudo que estava acontecendo. No final eu ainda recebo essa mensagem, e aí, o que aconteceu? Naquela época, comecei a perceber, tudo na minha vida começou a desandar, a dar errado. Apareceu uma marca, uma bola no meu corpo que não parava de crescer e sangrar. E aí, eu me lembrei, puxa, a pregação, o espírito de morte, a bola crescendo no meu corpo e sangrando. Fui no médico. Nisso que eu fui no médico, o médico falou, olha, você vai ter que fazer uma biópsia. Pode ser câncer, pode ter câncer aí. E aí, o espírito de morte, possibilidade de câncer, pronto. Outras coisas começaram a dar errado também. A minha conta de psicólogo Vila Valqueire, que era a conta que eu tinha mais comentários e indicações, ela foi derrubada. O meu Instagram foi hackeado e passaram pedindo Pix para as pessoas. O meu e-mail estava sendo invadido. Entrava lá, sua conta está sendo... Tentaram entrar sua conta, estão tentando... Entendeu? Tava vendo várias mensagens, todas as minhas redes sociais. No meu corpo, tinha aquela bola que sangrava. Todo mundo preocupado aqui em casa. Eu não contei para ninguém o negócio que a pastora tinha dito sobre o espírito de morte.
Só que eu comecei a achar esquisito. Dentro da clínica onde eu trabalhava, meu consultório, fez assim, ó. Eu tinha uma quantidade X de pacientes, passei assim para a terça parte, estava a ponto de fechar as portas do meu consultório particular, coisa que nunca tinha acontecido em todos os meus anos de atendimento. Bom, uma pessoa de confiança, uma outra pessoa de confiança que eu achava que era, me roubou dentro da minha casa, pegou a minha carteira, dinheiro, R$200, né? Eu coloquei uma quantidade X e eu desconfiei porque minha mochila estava de um jeito, quando eu voltei no quarto estava de outro, onde ficava a minha carteira, aí depois eu coloquei lá o dinheiro novamente, e o dinheiro, só tinha pessoa em casa e ela me roubou. Então foi uma grande decepção também, aconteceu nessa época. Nessa fase, que a pastora tinha falado do espírito de morte, outras pessoas começaram a falar que sonharam comigo. Pessoas assim, que eu nem falava mais anos atrás, de outras religiões. Tinha uma pessoa que eu não falava há tempos, falava, sonhei que você estava enterrando seu pai. Outra, sonhei que você estava na lama. Sonhei que você estava na lama. Então assim, várias outras pessoas começaram a sonhar comigo nessa fase. Sonho sempre com essa conotação. E aí, né, eu não contei nada para minha mãe sobre o espírito de morte, para não assustá-la. E aí quando eu chego em casa, assim, na mesma semana, a minha mãe falou, eu tive um sonho esquisito essa noite. É mesmo, mãe, que sonho? Já preocupado, né? Aí eu sonhei que tinha uma pessoa na minha vida que eu não sei exatamente o que ela me fazia, não sei o que era, mas eu dava muita paulada na cabeça dela. Eu expulsava ela, alguma coisa assim, né? Eu não lembro exatamente qual foi a palavra, que já faz um tempo, mas eu exterminava ela, uma coisa assim. E ela voltava como se nada tivesse acontecido. E dentro do culto, a pastora falou exatamente essas palavras. Sem minha mãe saber, ela repetiu. Ela falou, você tem que exterminar, porque senão a pessoa volta como se nada tivesse acontecido. Né? Pela porta dos fundos. Fecha todas as portas, tem que exterminar e degolar. Né? E a minha mãe falou a mesma coisa sem saber do que estava acontecendo. Foi mais uma coisa estranha nesse tempo. Na verdade, não era a pessoa, era o que estava agindo através da pessoa, certo? E aí eu comecei a ficar encabulado com aquilo. E aí eu fui ligar para a clínica onde eu trabalhava há mais tempo, que é uma clínica que eu já tinha lá, assim, vamos dizer assim, uma clientela fixa, e sempre tinha agenda cheia nas próximas semanas. Eu falei, vou tirar uma dúvida se isso está acontecendo mesmo, deixa eu ligar para a clínica aqui, alô, como é que tá minha agenda aí daqui a 2 dias? Aí tinha vaga sobrando. Aí eu, porque não era normal ter vagas sobrando. Colocaram outra psicóloga nessa clínica também, nessa mesma fase. Né? Então eu fui percebendo que a estabilidade que eu achava que eu tinha, a saúde, o status do Instagram, eu não tinha nada daquilo. Aquilo ali era uma enganação. Que eu estava vulnerável. Então a soberba toda que eu tinha foi caindo de água abaixo. E aí começando a ficar preocupado com a minha vida em todas as áreas, me vendo praticamente ficando sozinho, sem apoio, e aquele incômodo. E aí eu falei com Deus assim, Deus, me fala uma coisa, se foi isso mesmo que eu estou pensando que está acontecendo, fala, me responde. Mostra para mim agora, por favor. Fala comigo se é isso mesmo ou eu estou ficando maluco. Eu estou ficando maluco, será? Minha mãe me chega em casa depois de alguns minutos e fala que bateram no carro dela, na parte do motorista. Destruíram o carro da minha mãe, deu perda total. Né? E a gente tem até as imagens do que aconteceu. Né? Ficaram até as imagens que aconteceu. Isso aconteceu logo depois que eu fiz essa oração com Deus e falei com Ele. Deus, se foi isso mesmo que eu estou pensando, me responde. E aí eu percebi que tinha alguma coisa espiritual de fato agindo e que estava querendo pegar a minha família. E eu precisava me posicionar de verdade. E aí, gente, o que aconteceu depois disso? Eu falei, eu vou fazer um jejum. Vou cortar a relação de dependência da minha vida. Falei, não vou falar contigo durante aí 1 mês. Bora ver o que acontece. Gente, quando eu fiz isso, sem sacanagem, no dia seguinte, aquela bola que não parava de sangrar, parou de sangrar. Parou de sangrar no dia seguinte. Na mesma semana, secou a bola toda. Secou a bola toda. Eu não conseguia nem mais fazer a biópsia. Eu não consegui fazer a biópsia porque sumiu tudo. No dia seguinte e na mesma semana, secou. Depois disso, muitas outras coisas aconteceram. Né? Muitas outras coisas aconteceram. A minha clínica voltou a encher. Bom, se eu fosse contar detalhes do que aconteceu, se tiveram vários detalhes, só que se eu for falar tudo, vai ficar muito extenso. Mas, por exemplo, naquela fase também que eu estava tendo os avisos,
Tiveram pacientes que me mandavam cartas sem saber de nada, falando, porque o Egito, né, as pragas de Faraó, aí pragas, eu acho que eu tô vivendo as pragas. Minha mãe, olha o que eu achei aqui, um bilhetinho. E aí no bilhetinho, porque Faraó e o Egito, não sei o que. Caraca, de novo isso. A minha amiga, que me evangelizava na época, falou assim, vamos fazer um devocional? Êxodos, as pragas. Eu, gente do céu, esse negócio de praga é real, tá pegando em mim mesmo, legal. E assim, depois disso, muitas coisas vieram a acontecer e eu senti que esse momento, eu estar completando 30 anos, era o momento de eu estar falando um pouco do que aconteceu ano passado, né? Um novo tempo, novos projetos, né? Então assim, é um culto de gratidão, é uma festa de gratidão a Deus por tudo que Ele fez. Eu acredito que eu poderia estar morto ou até mesmo com câncer. Eu não ia fazer festa, eu nunca fiz festa assim em salão, mas eu acredito que eu tinha que falar um pouco do que aconteceu, contar isso para vocês. Bom, e a passagem que ficou bastante forte, várias passagens falavam sobre festa, mas essa daqui especificamente falou bastante comigo, que dizia assim: o povo resolveu celebrar essa festa, assim como haviam estabelecido para si e seus descendentes. Ordenou que celebrassem com festas e alegria, presenteando uns aos outros com alimentos e distribuindo presentes aos pobres. Assim recordariam da ocasião em que os judeus se livraram de seus inimigos e que a tristeza se transformou em alegria e seu lamento em dia de festa. Né? Então essa passagem está falando de uma época onde iria existir morte, né? Uma sentença de morte para aquele povo, e Deus, né, com a sua infinita misericórdia e com seu amor, transformou a situação em alegria e falou que deveria ser comemorado. Então, quando eu li essa passagem, eu entendi que a gente não deveria ficar num lugar de murmuração por coisas tão pequenas que acontecem no nosso dia a dia. Deveríamos olhar com lembrança e com gratidão